Nós estamos a falar do livro do profeta Malaquias, o último livro do Velho Testamento, e estamos a andar a caminhar em direção ao final do livro. E temos visto que Deus está a agitar as águas do povo de Israel. Está a agitar as águas, está a trazer turbilhão. A palavra de Deus é turbilhão, não é? A palavra de Deus também é paz e também é bonança e também traz serenidade e confiança e segurança, mas também traz turbilhão, não é? Deus disse ao profeta Jeremias, através do profeta Jeremias, que a sua palavra é como um martelo que esmiuça a penha, não é? Porque a palavra de Deus também é estruturante, mas também é desestruturante ao mesmo tempo, porque às vezes a gente constrói estruturas que precisam de ser desmontadas. E Deus faz isso, está a fazer isso com os sacerdotes. Deus tem muito este hábito de fazer isso através dos profetas. E é uma tensão, né, entre Deus manifestar o seu amor e a sua misericórdia e Deus também confrontar. E essas duas, confrontar à luz da sua justiça e à luz da sua vontade e à luz da sua palavra. E essas duas dimensões da natureza de Deus, elas não podem ser separadas. Não podem ser separadas. Nós temos que contar com isso da parte de Deus. Contar com o seu amor, a sua misericórdia, a sua ternura, a sua meiguice e contar também com o seu confronto, porque Ele confronta-nos. E nós precisamos de ser confrontados. E os sacerdotes precisavam, eles precisavam, e os sacerdotes de Israel e o povo, e nós já vimos que os sacerdotes representam toda a igreja. Hoje, estamos a ler no Velho Testamento. No tempo do Novo Testamento, os sacerdotes são toda a igreja. Porque temos esta mensagem, este chamado da parte de Deus, que Cristo nos ama. Quem é amado por Cristo, quem foi liberto pela sua morte dos seus pecados, é tornado sacerdote de Deus, o Pai. Um reino de sacerdotes. Essa é a vontade de Deus para nós, que todos nós sejamos sacerdotes, todos nós sejamos servos de Deus, todos nós sejamos pessoas que ministram da parte de Deus e servem da parte de Deus todas as pessoas à nossa volta. Que possamos ser guias e luz neste mundo da parte de Deus. E então esta mensagem é para nós. E vamos ler Malaquias no capítulo 3, versículo 7 ao 12. Vamos ler aqui esta passagem. Malaquias 7 ao 12. Tá? Todos abriram? Estamos prontos para ler a palavra? Sim? Palavra que é luz para os nossos pés, como nós estávamos a cantar. Afastaram-se dos meus preceitos, como se afastaram os vossos antepassados, e não quiseram cumpri-los. Voltem para mim, e eu voltarei para vós. Palavra do Senhor Todo-Poderoso. Porém, dizem, como voltaremos nós? E eu pergunto, poderá alguém enganar Deus? Pois me enganaram, e ainda perguntam, em que foi que te enganamos? Enganaram-me nas décimas e na parte das ofertas que me é devida como tributo. Toda a nação me enganou, todos me enganaram, por isso foram amaldiçoados. Tragam todas as décimas ao tesouro do templo, para que haja mantimentos na minha casa. Ponham-me à prova, e verão se vos abro os reservatórios do céu, para derramar sobre todos uma bênção que lhes trará ainda maior abundância. Palavra do Senhor Todo-Poderoso. Não deixarei que os gafanhotos devorem o produto da terra e que as vinhas nos campos fiquem sem fruto. Palavra do Senhor Todo-Poderoso. Todas as nações vos chamarão ditosos, porque terão uma terra de delícias. Palavra do Senhor Todo-Poderoso. Amém? Qual é a expressão aqui mais repetida neste texto? Palavra do Senhor Todo-Poderoso. Isto é a palavra do Senhor Todo-Poderoso. E vamos receber a palavra do Senhor como aquilo que ela é. É a sua palavra.
para a nossa vida. E então, como dizíamos, os sacerdotes, né, de Israel e todo o povo tinham-se afastado de Deus, afastaram-se da lei de Deus, dos preceitos, afastaram-se dos princípios da palavra, das Escrituras. Estavam a viver como se Deus não existisse. Né? Estavam a viver uma vida, uma religião mecânica, uma religião sem coração. Por isso é que está ali aquele coração. Né? Uma religião sem coração. E não quiseram cumprir aquilo que Deus lhes tinha revelado. Mas logo neste versículo, no mesmo versículo, esta é só a primeira parte, no mesmo versículo, na mesma frase, no mesmo fôlego em que Deus confronta os sacerdotes e o povo sobre o seu afastamento de Deus, no mesmo fôlego, Deus diz logo aquilo que Ele quer. Diz logo aquilo que Ele apresenta logo aqui a resposta. Voltem para mim e eu voltarei para vós. Palavra do Senhor Todo-Poderoso. O que é que Deus quer? Voltem para mim e eu voltarei para vós. Deus confronta para quê? Porque Ele quer que o seu povo se volte para Ele. Ele quer que o seu povo se volte para Ele. Deus não quer confrontar. Nós às vezes lemos os profetas. Deus é tão duro. Temos o Velho Testamento. Deus é tão... Isto é tão áspero, é tão difícil de... Deus parece tão irado. Para quê? Qual é a ideia de Deus? É sempre esta. Todo o confronto de Deus não é para destruir, é para construir. É para que o seu povo se volte para Ele. É para trazer vida nova. Deus quer trazer vida nova. E para trazer vida nova, Ele às vezes tem que trazer turbilhão. E esta foi exatamente a pregação de Jesus. Isto é o Velho Testamento. Qual foi a pregação de Jesus no Novo? Mateus resume assim a pregação de Jesus. Jesus começou a pregar e a dizer o quê? Arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Esta é a pregação de Jesus. Arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Ou seja, voltem-se para Deus. Voltem-se para Deus. De forma que quando chegar o reino dos céus, vocês todos entrem e façam parte dele. Não é? Toda a gente, Deus quer que toda a gente se salve. Deus quer que toda a gente entre. Daí a pregação. Daí a palavra, a revelação da palavra de Deus. Para todos, disponível para todos. Para que todos possam ouvir a mensagem e voltarem-se para Ele. Arrependimento. Voltar para Deus. Esta palavra arrependimento vem do grego metanoia. Metanoia. Digam comigo, metanoia. Já sabem falar grego. Já toda a gente está a falar grego. Metanoia, que significa o quê? Mudança de direção, de mente ou de propósitos. Metanoia, arrependimento. Então o que temos aqui na palavra é um chamado, permanentemente na palavra, continuamente, é um chamado sempre ao arrependimento, à mudança de mente, à mudança de direção, à mudança de intenção, de propósitos, à mudança de comportamento. Tudo, mudança de vida. É sempre este chamado que nós temos na palavra. Se alguém se afasta de Deus, tem sempre este convite. Volta-te para Deus. Há sempre esta ordem. Arrepende-te. A ordem da parte do Criador, daquele que nos criou. Ele tem direitos sobre nós. Ele tem direitos sobre nós. Mas Ele escolhe deixar a bola do nosso lado. Há uma pregação, podemos ouvir e rejeitar, ou podemos ouvir e receber. E ser praticantes da palavra. E ao voltarmos para Deus, nós podemos experimentar tudo o que Deus é. Podemos experienciar e viver tudo o que Deus é. Experimentar a bênção de Deus, a restauração de Deus. Podemos experimentar a paz de Deus, a segurança de Deus. Podemos experimentar a prosperidade de Deus, o cuidado de Deus sobre a nossa vida. Mas os sacerdotes perguntam: como voltaremos nós? Perguntam os sacerdotes. Eles não estavam bem a ver. Eles não estavam bem a ver onde é que Deus queria chegar. Interessante, não é? O povo de Deus
Como é que uma pessoa se volta para Deus então? E Deus responde, como Ele faz muitas vezes, com outra pergunta. Para fazer pensar. Deus pergunta, poderá alguém enganar Deus? Pois me enganaram. E ainda perguntam, em que foi que te enganamos? Sabem, a palavra enganar aqui vem do verbo hebraico, kaba. Querem dizer comigo kaba? Kaba. Portanto, já falam hebraico também. Já estamos a falar hebraico. Que significa roubar. Não é? Neste caso, a tradução de Almeida tem a palavra mais certa. Não é? Roubar. A raiz da palavra é roubar. É uma palavra mais violenta. Não é? Assim, uma palavra mais dura. Roubar. É possível roubar a Deus? Como? É possível roubar a Deus? É? Como é que se rouba a Deus? Como é que se rouba a Deus? Não lhe dando aquilo que é dele. Por direito. Neste caso, Deus fala de quê? Do dízimo. Décimas. Décima parte. Dízimo. Diz Deus, enganaram ou roubaram nas décimas e na parte das ofertas que me é devida, que eu tenho direito a ela como tributo. Como tributo. E, obviamente, isto é algo importante para Deus. Não é? Ele fala disto neste contexto e também tem que ser importante para nós. Não é? Também tem que ser importante para nós. Então vamos falar aqui de dízimo. Vamos falar de dízimo. Vamos fazer aqui um estudo sobre dízimo. Dízimo na Bíblia. Não é? Se isto é importante para Deus. E depois vamos ver exatamente o que é que Deus quer de nós. A primeira pessoa a dar o dízimo na Bíblia foi quem? Abraão. Não é? Está lá escrito. Em Gênesis 14, vamos abrir. Vamos rodar as nossas Bíblias. E vamos ler a palavra. Vamos ver o que é que a palavra diz. Gênesis 14, 17 a 20. Diz assim, quando Abraão regressava, depois de ter atacado Cador-Laomer e os reis seus aliados, o rei de Sodoma saiu para o receber no vale de Chavé, que é o vale do rei. Também Melquisedeque, rei de Salém, que era sacerdote do Deus Altíssimo, se apresentou levando consigo pão e vinho. Abençoou-o com estas palavras, que o Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, abençoou Abraão. Louvado seja o Deus Altíssimo, que te deu a vitória sobre os teus inimigos. Abraão deu-lhe a 10ª parte de tudo o que tinha sido recuperado. Lá está, Abraão deu a 10ª parte a este sacerdote, Melquisedeque. Eu podia estar aqui a explicar, mas eu prefiro deixar a palavra explicar. O que é isto, quem é este Melquisedeque? Vamos a Hebreus 7. Hebreus 7. É sempre melhor deixar a palavra falar. Não é? Hebreus 7. Hebreus 7, 1 a 4. Hebreus 7, 1 a 4. Tá? Este Melquisedeque era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Quando Abraão voltava da batalha em que tinha derrotado vários reis, Melquisedeque encontrou-se com ele e abençoou-o. Abraão deu-lhe a 10ª parte dos despojos. Melquisedeque quer dizer rei da justiça e o seu título é rei de Salém, que significa rei de paz. Não há menção de quem era o seu pai ou a sua mãe, nem há lista dos seus antepassados. As Escrituras não indicam qualquer princípio ou fim da sua vida. Por isso é comparado ao Filho de Deus. É sacerdote para sempre. Reparem como ele era importante. Até o patriarca Abraão lhe deu a 10ª parte de tudo o que tinha trazido da batalha. Então, este sacerdote representava Cristo. Não é? E Abraão deu-lhe o dízimo, a 10ª parte de tudo o que ele tinha conquistado na batalha. Tudo o que ele tinha conquistado. Não é? Então, o dízimo é dado em primeiro lugar ao Filho de Deus. Não é? Em primeiro lugar a Deus. Não é? Os sacerdotes só administram. Não é? Mas a dádiva, a oferta, é para Deus. Abraão deu o dízimo, aqui em Gênesis, àquele que representava o Filho de Deus. E depois, mais à frente, Moisés... uns séculos, bons séculos mais à frente, Moisés recebeu esta lei da parte de Deus. Em Levítico 27:30, a 10ª parte do produto dos campos,
tanto das sementeiras como dos frutos, será consagrada ao Senhor. Ou seja, tudo o que o povo produzisse deveria consagrar a Deus. Não é? Simbolizando isso com a entrega da 10ª parte aos sacerdotes no templo. Esta era a lei do Velho Testamento. E vemos que era algo com raízes muito mais antigas, que vinha de Abraão. Não é? Por ter essas raízes tão antigas, não é? Que nós hoje continuamos a falar do dízimo. Não foi uma coisa que tenha aparecido com a lei de Moisés. É algo que vem de trás. Então nós continuamos a falar do dízimo. Mas o que é que diz o Novo Testamento do dízimo? O que é que diz? Quase nada. Quase nada. Não diz quase nada do dízimo. Certamente que nem Jesus nem os apóstolos disseram assim: toda a igreja tem que dar o dízimo. Todos têm que dar o seu dízimo. Isso não está escrito no Novo Testamento em lado nenhum. Não é? Então o que é que nós temos no Novo Testamento? Para nos orientar nesta consagração a Deus das nossas coisas materiais. O que é que temos para nos orientar? Temos a passagem que lemos na oferta, por exemplo. É só uma delas, temos várias. Mas temos esta passagem, não é? Que dizia em Atos 4:32, os crentes viviam perfeitamente unidos, eram como um só coração e uma só alma. Nenhum deles dizia que os seus bens eram apenas seus, mas punham tudo em comum. Os apóstolos falavam com grande autoridade acerca da ressurreição do Senhor Jesus e eram grandemente abençoados, e nenhum dos crentes passava necessidade, porque os que tinham campos ou casas vendiam tudo e entregavam aos apóstolos o dinheiro da venda, para eles repartirem por cada um conforme as necessidades. O que é que vemos aqui no modelo da igreja primitiva? O que está escrito aqui é: eles davam o dízimo e iam embora todos contentes porque tinham cumprido aquilo que está na palavra. O que é que eles faziam? O dízimo era o mínimo. O dízimo era o mínimo. Não há nenhum lugar na Bíblia que nós vejamos alguém a dar menos do que o dízimo. De uma forma segundo a vontade de Deus. De uma forma que agrada a Deus. Não vemos em nenhum lugar alguém a dar menos do que o dízimo. Do que é que nós concluímos daqui? Abraão deu o dízimo. Sim, foi antes da lei de Moisés. No Novo Testamento não se fala de dízimo, mas fala-se de pôr tudo em comum. Então, concluímos daqui o quê? Que dízimo é o mínimo. Dízimo é o mínimo. Um crente do Novo Testamento não está preso ao dízimo. Vai além do dízimo. Um crente do Novo Testamento confia em Deus para mais do que isso. Um crente do Novo Testamento tem coração para mais do que isso. Tem coração para mais. Um crente do Novo Testamento percebe o que é que Jesus fez e o que é que isso significa para nós. A Bíblia, no Novo Testamento, diz que cada um deve decidir o que dar segundo a sua consciência. 2 Coríntios 9:7. Paulo está a falar aqui de uma oferta específica, ok? Nós temos muito pouco sobre ofertas regulares na igreja. Temos muito pouca orientação. O que temos é isto em Atos, que davam... Era hábito pôr tudo em comum. Era a vida deles. Era a vida deles. Como a lei dizia. Era pôr tudo em comum. Viviam assim. Mas Paulo, a falar aqui de uma oferta específica que as igrejas estavam a levantar para dar à igreja de Jerusalém, que era uma igreja em necessidade, uma igreja pobre, e ele diz assim, que cada um dê conforme julgar bem na sua consciência. E não chorem aquilo que dão, nem deem de má vontade, porque quem dá com alegria agrada a Deus. Então, julguem na vossa consciência aquilo que dão, não chorem aquilo que dão, não deem de má vontade nem por obrigação, pois quem dá com alegria agrada a Deus. Consciência, isto é muito que se lhe diga, não é? A consciência de cada um. A consciência de cada um, dá para muita coisa. Não é? Dá para muita coisa. Porque a nossa consciência é assim um bocado... É assim um bocadinho inconstante. Não é? A minha consciência um dia diz uma coisa, outro dia diz outra. Então, mas quem é que tem que controlar a minha consciência? Para um crente, para um filho de Deus, quem é que o guia na sua consciência? É o Espírito Santo. É o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que nos guia na nossa consciência. Nós não somos escravos da lei. Nós vamos além da lei. Não somos escravos da lei, não é para
para não nos importarmos com a lei. É para irmos além da lei. É para irmos além. É para não estarmos presos. Deus não nos quer prisioneiros. Deus quer-nos livres. E é por isso que Ele nos orienta, através do Espírito Santo, a vivermos uma vida de liberdade. Porque onde está o Espírito de Deus, aí há... Ninguém sabe este versículo. Onde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. Liberdade. Então, dar para nós não é uma lei. Nós não damos por obrigação. Nós não damos porque temos uma lei para cumprir. Nós damos porque Cristo já deu tudo. E nós queremos imitar o nosso Mestre. Conhecem bem o amor de nosso Senhor Jesus Cristo? Conhecem bem o amor de nosso Senhor Jesus Cristo? Que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que vocês pudessem tornar-se ricos pela sua pobreza. Conhecemos o amor de Cristo. Nós temos a revelação do amor de Cristo, que sendo rico se faz pobre por nossa causa, para que nós pudéssemos tornar-nos ricos pela sua pobreza. Temos revelação deste amor. Então vamos imitá-lo. Então vamos... Pelo Espírito de Deus que está em nós, vamos viver segundo este amor. Nós devemos muito mais a Deus do que a 10ª parte. Nós devemos muito mais a Deus do que a 10ª parte. Nós devemos muito mais a Deus. Porquê? Porque Ele deu tudo. Ele deu tudo. Alguém quer ser como Jesus aqui? Nós dizemos isso, eu quero ser mais como tu. Então está aí. Ele deu tudo. Ele consagrou tudo. Ele entregou tudo. E é esse o nosso chamado. Nós queremos ser como Cristo. Então é isso. Então é dar tudo. Sempre que nós guardamos alguma coisa para nós e não entregamos a Deus, estamos a roubar a Deus. Qualquer coisa, qualquer pormenor da nossa vida que nós não entregamos a Deus, isso é um roubo para Deus. Porque tudo na nossa vida é pertença dele. Ele tem direitos sobre tudo na nossa vida. E se nós queremos dizer, eu pertenço a ti, eu me entrego a ti, se nós queremos cantar isso, Senhor meu Deus, serei sempre teu. E só a ti. Amém? Só para ti eu quero viver. Se queremos cantar isso, irmãos, então temos que viver isso. Senão as nossas cantigas e as nossas palavras são falsas. É para entregar a Deus. Então é para entregar a Deus. E ao não fazer isso, nós estamos a roubá-lo. Estamos a roubar a Deus. O maior engano nesta passagem de Malaquias, o maior engano é achar que Deus, é tirar desta passagem o seguinte. Deus quer que eu dê o dízimo, então, e Ele diz que vai me abençoar, então eu vou dar o dízimo e já está. É o maior engano que nós podemos retirar desta passagem. Ficar com a nossa consciência limpinha, depois de vir à igreja, dar o nosso dízimo e cumprir a nossa obrigação religiosa e depois ficar descansadinhos. Onde já dei a Deus o que é de Deus, agora o resto é meu. Né? Deus já tem a parte dele, já está feliz e contente. Agora eu estou descansadinho. Agora eu posso fazer o que eu quiser, viver da maneira que eu quiser. Isso é o engano da lei, é o engano da religiosidade. Achar que cumprindo uma leizinha ficamos descansadinhos e até somos muito bons e Deus até gosta muito de nós, até somos melhores que os outros porque nós cumprimos e depois o resto não tem lugar na nossa vida. Isso é o grande engano da lei, da religiosidade. Era o engano dos fariseus, o engano dos hipócritas que davam o dízimo e oravam e viviam uma vida religiosa exemplar e os seus corações estavam podres. Podres. Isso é o engano da lei, da religiosidade. Isto é um puro engano. Roubar a Deus é muito mais do que... Deus dá aqui um exemplo. Deus dá aqui um exemplo do dízimo, das ofertas, daquilo que é devido a Ele, daquilo que Ele pede. Ele de facto pedia uma 10ª parte. Ele de facto pedia isso. Mas achar que é só isso que é roubar a Deus, estamos muito enganados. Roubar a Deus é muito mais do que isso. Muito mais.
Roubar a Deus é deixar de consagrar a Deus qualquer pormenor da nossa vida. Qualquer cêntimo, qualquer detalhe da nossa vida. Qualquer minuto. Não consagrar a Deus, não entregar a Deus um detalhe da nossa vida, um pormenor da nossa vida. Isso é roubar a Deus. Porque Deus quer tudo. Deus tem direitos sobre tudo. Cristo deu tudo. E se nós dizemos que queremos ser como Cristo, nós temos que dar tudo. Tudo. Ele quer toda a nossa vida. Toda. Por isso é que Ele diz, voltem para mim. Ele não diz aqui, deem o dízimo e façam a vossa vida à vontadinha, como quiserem. Era exatamente contra isso que Deus estava a falar. Não é? De um povo que vivia uma vida religiosa, mas os corações estavam longe de Deus. Não, Deus estava a falar contra isso. Ele estava a dizer, voltem para mim. Venham para mim. Arrependam-se. Venham. Todo o vosso ser. Toda a vossa vida. E quando voltamos para Deus, nós podemos ter a certeza. Vamos experimentar, sim, o seu cuidado. Vamos experimentar abundância, muitas vezes. O nosso coração vai ser um coração generoso. Vai ser um coração como o de Cristo. Não é? Sim, não tem mal nós termos aquela referência do dízimo, porque lá está. É uma referência que vem desde antes da lei de Moisés, vem de Abraão. Quando ainda não havia lei revelada por Deus. Não há problema em nós termos essa referência, mas não vamos ficar presos a isso, a contar o cêntimo, né? E a achar que já está, pronto, já cumpri a minha obrigação. Não, vamos perceber que Deus, Ele quer nos levar mais longe do que o cumprir leis religiosas. Ele quer levar-nos mais longe, Ele quer nos andar sobre as águas. Ele quer-nos a fazer o quê? A experimentar a sua bênção. E quando nós não nos voltamos para Deus, nós podemos ter a certeza, não desfrutaremos da sua bênção. Não desfrutaremos na plenitude da bênção de Deus. Deus quer nos abençoar, mas para Ele nos abençoar, nós temos que nos voltar para Ele. Nós temos que viver em arrependimento. Quando nós enganamos a Deus, quando nós roubamos a Deus, nós somos amaldiçoados. Amaldiçoados. Maldição vem de dizer mal. Não é? Nós recebemos aquilo que Deus deu ao povo de Israel. Não é? Deus deu ao povo de Israel o quê? Vocês querem viver assim? O que é que o povo de Israel recebeu? Recebeu exílio na Babilónia, recebeu destruição da sua terra, perdeu aquilo que era querido para eles. E isso foi quê? Foi obra do acaso? Não, isso foi dirigido por Deus. Foi permitido por Deus. Para quê? Para eles se voltarem para Ele. 70 anos na Babilónia. Para quê? Porque Deus é sádico e gosta de ver o povo a sofrer. Não, é exatamente o contrário. Deus quer abençoar, mas para isso é preciso despertar. E às vezes, para despertar, tem que vir turbilhão. Mas é essa a intenção de Deus. Irmãos, Deus ama e Deus quer fazer tudo o que seja necessário para nós sairmos da nossa apatia, para nós sairmos do nosso erro, para nós sairmos da mentira, para nós sairmos da escuridão e das trevas e virmos para a verdade e virmos para a sua luz e desfrutarmos de tudo o que Ele é, porque é isso que Ele deseja para nós. Toda a nação de Israel o enganou e por isso a maldição veio. E a intenção de Deus é esta, a metanoia, é o arrependimento. Voltem-se para mim, não retenham nada, escolham a bênção e não a maldição. Tenham fé, confiem, não temam, não tenham medo, os dias estão maus, as prestações estão a aumentar. Há muita coisa que nos inspira medo. Há muita coisa que nos inspira medo. Mas Deus diz, não temas, não temas. Essa expressão é repetida não sei quantas vezes na Bíblia, mas inúmeras. Não temas, não temas, não tenhas medo. Não tenhas medo. Põe Deus à prova. Põe Deus à prova. Vamos ler juntos o versículo 10 de Malaquias, do capítulo 3. Tragam todas as décimas ao tesouro do templo, para que haja mantimentos na minha casa.
Ponham-me à prova e verão se vos abro os reservatórios do céu para derramar sobre todos uma bênção que lhes trará maior abundância. Palavra do Senhor Todo-Poderoso. Ponham Deus à prova e vão ver se Ele não cuida de vocês e se não vos traz abundância. Mais do que vocês pediram ou imaginavam. É palavra do Senhor Todo-Poderoso. Tragam aquilo que é de Deus. Tragam. O que é o templo de Deus hoje? Aqui fala do templo. Os templos. Tragam todas as décimas ao tesouro do templo. O que é o templo de Deus hoje? Não há nenhum templo. Né? Já não há aquele templo que o povo de Israel tinha. O templo de Salomão e depois o segundo templo que eles reconstruíram. Quais são os templos hoje? Qual é o templo hoje? Onde é que Deus habita? Na igreja. Nós, cada um de nós. Nós. Então tragam todas as décimas ao tesouro do templo. Tragam as vossas ofertas à igreja. Vivam. Ponham tudo em comum. Ponham tudo em comum. Abençoem uns aos outros. Nós estamos-nos a abençoar uns aos outros. Com as nossas ofertas materiais, estamos-nos a abençoar uns aos outros. Nós estamos a dar para nos abençoarmos uns aos outros. E isso agrada a Deus. Há enorme bênção na obediência. Na obediência há grande bênção. Nesta área, na área das finanças. Né? Mas esta é a passagem que eu queria também mostrar. Né? E temos estado a ver em Efésios. Temos estado a ler Efésios. E Efésios fala de igreja como família. E é isso que Paulo está a falar. Quando escreve, quando fala de um edifício. É a família da igreja. Essa é a casa onde Deus habita pelo seu Espírito. Deus habita na igreja. Deus habita em cada um de nós. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Disse Paulo no seu discurso em Atos 17. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Isso era uma ideia que Deus usou como um passo para revelar aquilo que Ele verdadeiramente tinha para revelar. Que é Ele queria habitar em nós, em cada um de nós, pelo seu Espírito. Então, há grande bênção na obediência. E Paulo diz isso naquele mesmo capítulo de 2 Coríntios. Não é? Quem pouco semeia, pouco poderá recolher. Ele está a falar de dinheiro. Quem pouco semeia, pouco poderá recolher. Mas quem semear muito, há de recolher muito. Está aqui, é a palavra de Deus. Não é? É a palavra de Deus que assim nos ensina. Não é? Deus, há grande bênção na obediência. Há bênção na obediência. Há bênção. Alguém duvida disso? Alguém pode testemunhar disso? Alguém tem sido abençoado por Deus? Não é? E Deus abençoa, Deus é misericordioso. Ele abençoa-nos mais do que nós, muito mais. Não é? Muito mais. Não é tipo eu dou 2, Ele dá 2. Não é? Deus, para já, Ele já nos deu todas as bênçãos espirituais em Cristo. E depois vai cuidando de nós a cada dia. Não é? Não se preocupem, não fiquem ansiosos por coisa alguma. Não é? E Jesus diz que não se preocupem, que Deus sabe tudo o que vocês precisam. Não é? E busquem o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e tudo o que vocês precisam, roupas, comida, casa, Deus vai-vos acrescentar. Está também escrito. E Deus guarda-nos. Deus guarda-nos das perdas. Deus guarda-nos da maldição. Deus cuida de nós. No versículo 11, Ele diz o quê? Não deixarei que os gafanhotos devorem o produto da terra e que as vinhas nos campos fiquem sem fruto. Palavra do Senhor Todo-Poderoso. Ele vai guardar os nossos campos, vai guardar as nossas fazendas, Ele vai guardar, se vou falar em sentido figurado, não é? Aqui acho que ninguém tem campos, estamos na cidade, não é? Alguns têm, não é? Alguns têm, mas é a exceção. Então ele diz que Ele vai abençoar aquilo que nós temos, aquilo que Ele nos dá. Ele vai cuidar, vai nos proteger, vai nos abençoar. Aqui, noutras traduções, fala do devorador, não é? Que os gafanhotos devorem o produto da terra. E nós associamos isso, o devorador, ao diabo, que vem roubar a nossa prosperidade. E não vou discutir aqui qual é o papel do diabo. O que eu sei é uma coisa, é que o diabo só entra pelas portas que nós abrimos. O diabo entra pelas portas que nós abrimos. Ele é o tentador, ele é o acusador. Ele tenta e nós deixamos-lo, abrimos as portas, damos-lhe a ocasião, ou não, ou resistimos-lhe e ele o quê? Foge de nós. Não é? Está lá em Tiago.
Nós temos essa opção, temos essa escolha. Então o diabo entra pelas portas que nós abrimos. O resto é propósito de Deus. O resto é propósito de Deus. E deixem-me dizer, que é importante dizer isto, porque usa-se muitas vezes estas passagens e deixam-se outras de fora, né? E isso é muito complicado, porque depois achamos, se isolarmos as passagens do contexto, ficamos com visões completamente erradas daquilo que a palavra ensina, né? Porque a palavra é para ler toda, não é para ler só o que convém, né? E quando lemos isto e achamos que Deus promete, então quem não tiver esta prosperidade só pode haver uma explicação. Não está a ter fé suficiente. Não está a dar o suficiente. Porque quando tem fé suficiente e quando dá, Deus não tem hipótese, Ele vai ter que abençoar, como Ele diz na sua palavra. E é verdade, esse é um princípio. Mas há situações em que nós passamos por dificuldades. Mesmo na obediência, passamos por dificuldades. Quem passa por dificuldades não é porque não presta para nada e não tem fé. E os outros que têm fé e que estão bem é que são bons. Essa ideia chama-se teologia da prosperidade. É esse o nome que se dá. Aquela ideia que quem tem fé tem que ser rico. Esquecem-se daquela passagem que a Lai falou, de que é mais difícil, é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então a ideia de que quem tem fé tem que ser rico, porque Deus diz aqui que vai trazer abundância, esquece de uma parte importante da palavra. Porque Deus às vezes, Ele inclui no seu propósito para a nossa vida que passemos por dificuldades. Está incluído no seu propósito, está incluído na nossa formação. Paulo diz isto, vamos a Filipenses 4, estou mesmo a terminar. Vamos a Filipenses 4, versículo 11. Filipenses 4, versículo 11. Paulo escreve, e isto é a palavra de Deus que diz: não digo isto por precisar de alguma coisa, pois aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei viver na pobreza e também na abundância. Aprendi a viver em toda e qualquer situação, a ter fartura e a ter fome, e a ter em abundância e não ter o suficiente. Posso enfrentar todas as dificuldades naquele que me fortalece. Se há dificuldades, não vamos desesperar, a não ser que seja fruto das escolhas erradas que nós fizemos. Mas mesmo aí também não precisamos de desesperar. Vamos nos voltar para Deus em arrependimento e Ele vai nos tirar da encrenca. Vai nos tirar da encrenca. Mas muitas vezes não são escolhas erradas que nós fazemos. É vida. São coisas que acontecem e aquilo que acontece não é por acaso. Deus está no controle. Deus continua a estar no controle quando nós estamos a passar por dificuldades. E o que temos que fazer é aprender com isso. É aprender com esse tempo. Não é desesperar e dizer: Deus, porquê? Eu tive fé, eu dei. E tu dizes na tua palavra que vais derramar abundância e eu estou aqui na pobreza, a contar os trocos. Não vamos desesperar porque Deus está no controle. Amém? E Deus, Ele vai abençoar, na altura certa, Ele vai abençoar. Mas há muitas situações em que nós temos de passar por dificuldades. Olha, Jesus, Ele dizia que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus não tinha casa com piscina, Ele não tinha duplex, nem penthouse, não tinha mansões, não tinha palácios. E Jesus desobedeceu a Deus? Ou Jesus não tinha fé? Por isso é que ele vivia assim? Não. Era processo de Deus. Era processo de Deus. E Jesus, quando disse ao jovem rico, aquele jovem rico foi ter com ele: Pai, o que é que eu devo fazer para... bom mestre, o que é que eu hei de fazer para entrar no reino dos céus? Jesus disse: cumpra os mandamentos. Ele: eu já cumpro. E Jesus disse: então, olha, vende tudo o que tens, dá aos pobres e segue-me. Então, nós temos que ter a visão completa do processo, dos propósitos de Deus e do processo de Deus. E Deus, ele é um Pai que cuida, que abençoa, as suas promessas cumprem-se, mas Ele tem um processo para a nossa vida. Ele quer nos formar, Ele quer nos ensinar e quer que sejamos testemunho para outros, que mesmo nas dificuldades continuamos a confiar.
mesmo nas dificuldades, continuamos a crer na palavra. Isto enfim, isto desarruma-nos um bocado, não é? Desarruma-nos um bocadinho. Mas Deus é soberano. Deus tem que nos desarrumar. Deus tem que nos desarrumar. Se Deus não nos desarruma, alguma coisa está errada. Se não há turbilhão de Deus, se não há coisas, estruturas que nós temos que questionar, ideias que temos de questionar, se Deus não nos está, a palavra não nos está, se a palavra para nós não é um mistério em muita coisa, então se nós já sabemos tudo, é tudo claro para nós, então já estamos prontos para ir para o céu. Até já estamos mais adiantados, porque Deus diz que só quando estivermos na sua face é que conhecemos como somos conhecidos. Só na face de Deus é que vamos conhecer como somos conhecidos. Agora, se nós aqui já conhecemos tudo, não é? Aí já estamos mais adiantados. Mas não. Nós estamos sempre a desvendar, não é? Através da palavra, o mistério do processo de Deus e o que Deus quer fazer na nossa vida. É uma aventura. A vida de fé é uma aventura. Não é uma vida religiosa, rotineira. Se isso é a nossa vida, alguma coisa está errada. A vida de fé é uma aventura, uma descoberta. Sempre mais de Deus que há para descobrir. Sempre mais revelação que Deus quer trazer à nossa vida. E nesta área da generosidade, de nós partilharmos, de nós abençoarmos com aquilo que Deus nos dá, quando nós pomos Deus à prova, quando nós avançamos em fé, nós descobrimos, e nesta e noutras, não é? Nesta e noutras, andamos sobre as águas e vemos que mesmo quando temos medo e começamos a ir ao fundo, Jesus está lá para nos puxar, para não nos deixar afundar. Mas a vida de fé é assim, é andar sobre as águas e descobrir cada vez coisas mais profundas da natureza de Deus. E é isso, irmãos. Todas as nações, diz aqui no último versículo desta passagem que lemos, todas as nações nos chamarão ditosos porque teremos uma terra de delícias. Palavra do Senhor Todo-Poderoso. Quando nós nos voltamos para Deus, nos entregamos a Ele, não o roubamos daquilo que é dele, mas toda a nossa vida está nas suas mãos, nós temos da parte de Deus uma terra de delícias. Temos uma pátria celestial, né? Somos cidadãos do céu e vivemos aqui na terra noutra dimensão. Né? E toda a gente vê isso. Que nós não somos perfeitos, não temos uma vida perfeita, mas o nosso coração está nas mãos de Deus. Amém? É isso que nós queremos, é esse o testemunho que nós queremos dar. Amém? Isto é ser igreja, isto é a vida de fé. Palavra do Senhor. Amém? Palavra do Senhor Todo-Poderoso. Vamos ficar de pé. Vamos orar a Deus para que Ele nos dê coragem, para nos voltarmos para Ele em tudo. Se há coisas na nossa vida, áreas da nossa vida, que nós estamos a viver à nossa maneira e achamos que porque cumprimos as nossas obrigações, achamos que porque temos certos hábitos que são bons, como vir à igreja e como cumprir com o nosso compromisso financeiro. Mas se há áreas da nossa vida que nós estamos a deixar de fora, áreas muito importantes como a misericórdia, o amor, a justiça, a verdade. Se há áreas da nossa vida onde nós estamos a esconder, que estamos a ocultar, a tentar ocultar a Deus, a roubar a Deus, vamos colocar isso diante de Deus nesta manhã. Vamos colocar isso diante de Deus nesta hora. Vamos examinar, vamos deixar o Espírito de Deus sondar o nosso coração. Deixa o Espírito de Deus sondar o teu coração. Deixa o Espírito de Deus trazer à tua mente e ao teu coração aquilo que precisas de entregar a Ele. Que precisamos, cada um de nós. Amém. Amém, Senhor. Amém. Entregamos a Ti, Deus. Cada pormenor, cada área da nossa vida, Senhor. Aleluia, Deus. Louvamos o Teu nome.
Porque ainda na nossa desobediência, Tu nos chamas para voltarmos para Ti. Ajuda-nos a voltar para Ti, mudando a nossa direção, mudando a nossa vida, mudando o nosso comportamento, mudando os nossos propósitos, mudando a nossa mente, mudando o nosso coração, Senhor. Deus, em arrependimento, Pai, para que Tu possas transformar a nossa vida, Deus. Para que Tu possas transformar-nos em pessoas que vão além. Em pessoas que, Pai, que não apenas andam 1 milha, andam 2. Pai, que pessoas que não apenas emprestam, mas emprestam sem receber, sem querer receber. Sem estar à espera de receber algo em troca. Pai, pessoas que sabem que não é uma coisa, não é um pormenor cumprido que invalida tudo aquilo que Tu pedes de nós. Senhor, abençoa e deixa-nos e ajuda-nos a trazer tudo. E aqui entre nós, trazermos tudo ao templo onde Tu habitas, cada um de nós, Senhor, onde Tu habitas. Senhor, e a sermos bênção uns para os outros, a termos tudo em comum, a sermos verdadeiramente igreja, Senhor. Pai, para que isso seja luz neste mundo, um mundo de medo, um mundo onde é cada um por si, onde toda a gente tenta arrecadar o máximo possível, sem consideração pelo próximo. Deus, ajuda-nos a sermos luz neste mundo, Pai. Senhor, ajuda-nos a pormos-te à prova, Pai. A dar esses passos de fé, Senhor. Pormos-te à prova, sabendo que Tu vais cuidar. Sabendo, Senhor, que Tu vais proteger. Sabendo que Tu vais impedir os gafanhotos de devorar o produto da terra, Senhor. Sabendo, Pai, que Tu vais derramar sobre nós bênção que nos trará ainda maior abundância. E, Pai, teremos para nós e para abençoar outros. E quando passamos por dificuldades, Senhor, ajuda-nos a entender e a aceitar de coração tranquilo o Teu propósito. Como Jesus, Senhor, que foi obediente até à morte e morte de cruz, Senhor. Quando tivermos essas dificuldades na nossa vida, ajuda-nos a ter a perspectiva, Pai, de que estamos a ser formados para testemunho, para que possamos também inspirar outros, Senhor, com a nossa fé e a nossa dependência de Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que Tu possas formar uma igreja assim e que nós, como igreja, possamos também ter esta abundância, Senhor, para cuidarmos uns dos outros, para cuidarmos de cada um de nós, da casa, e para cuidarmos também dos outros que nos rodeiam, Senhor. Deus, em nome de Jesus, cria em nós esse coração arrependido e generoso, para a glória e honra do Teu nome, Pai. Amém. Amém.